Eu vou falar sobre um campo de concentração instalado aqui em Brasília, capital da esperança. Alguns comparam com Guantánamo, outros com Auschwitz. Eu compararia com o Estádio Nacional do Chile, porque eu estava lá no Cone Sul em 1973, naquele 11 de setembro, quando Allende foi derrubado por Pinochet. E milhares de presos políticos foram confinados no Estádio Nacional do Chile. Houve prisões aleatórias, generalizadas, indiscriminadas de pessoas que estavam indo embora do acampamento do Exército. Inclusive, o acerto era que o Exército estava ajudando a desmontar o acampamento e que depois as pessoas passariam por uma triagem para ver se havia ali algum suspeito de invasão de palácios e de quebra-quebra. Esse foi o combinado. Mas todos foram postos em ônibus, como Hitler punha judeus em trens, em vagões, né? Mulheres, crianças, idosos, né? E foi todo mundo. 1.500 pessoas para um ginásio da Academia Nacional da Polícia Federal. E lá aconteceu de tudo, porque as pessoas registravam nos celulares e iam distribuindo pelo país. Chegou até a haver notícia falsa sobre mortes, mas foi um sofrimento muito grande. Depois anunciou-se que hoje sairiam 599 pessoas, entre mães com crianças e idosos. Mas ficou ainda mais da metade lá. Enquanto isso, o Procurador-Geral da República, como auxiliar do Procurador Aras, anunciou a prisão preventiva, ou seja, sem prazo, de 4 pessoas. Realmente, há uns 200 e tantos presos, segundo a Polícia de Brasília, 277, se não me engano, e é mais ou menos o cálculo que os próprios manifestantes fazem do grupo extremista que se aproveitou e os utilizou, aproveitou-se da movimentação e fez o que queria, arrombar portas do Congresso, do Supremo e do Palácio do Planalto e cometer dilapidação e vandalismo, e a responsabilidade recaiu sobre todos. O presidente Lula aproveitou-se do limão dos acontecimentos lamentáveis de domingo, fez uma limonada unindo governadores, os chefes de poder, os representantes de prefeitos, numa união nacional. Mas esse de um lado. O lado ruim é que, embora não tenha sido ele quem decretou as prisões indiscriminadas, quem decretou foi o ministro Alexandre de Moraes, mas as prisões estão caindo sobre o colo do presidente. Tanto que ele acaba de fazer uma declaração dizendo que houve uma minoria de extremistas e que até os manifestantes de direita certamente estão condenando esses atos de extremismo. O presidente sentiu que está acontecendo nas prisões, né? Deveria ter mandado lá o ministro dos Direitos Humanos para dar uma olhada. Para variar um pouco, né? Sem falar no domingo que ainda não acabou, ontem foi dia 10. O Poder 360 fez uma avaliação de 10 trapalhadas em 10 dias de governo Lula. Vejam só. A primeiro foi sobre o imposto de combustíveis, o imposto federal, que seria retirado no dia 1º. Aí temeram reação dos caminhoneiros, do público em geral, adiaram para o último dia de fevereiro. E o diesel e o gás de cozinha para o último dia do ano, último dia de fevereiro na gasolina. Depois sai uma medida provisória que altera o marco do saneamento, que está levando esgoto e água para as famílias, com êxito. Né? Parece que estão arrependidos, agora vão ter que deixar que o Congresso derrube isso. Né? Depois, o próprio presidente Lula, 6 países que vieram para a posse dele não foram recebidos no dia da posse, entre os quais Angola, Cuba, Peru, Venezuela, né? Depois eu sei que foi Mali, acho que Guiné-Bissau, por aí. Né? Bom, outra coisa é aquela história da moeda do Mercosul. O ministro Haddad chegou a ficar irritado depois quando foi perguntado sobre a moeda única do Mercosul. Imagina se o Brasil vai entrar com o real, que está com a inflação de 5%, junto com o peso argentino com a inflação de 100%. Depois foi o ministro da Previdência dizendo que tinha que fazer uma reforma da Previdência, foi desmentido. Depois o ministro do Trabalho, se não me engano, Luiz Marinho, falou na suspensão do saque de aniversário do Fundo de Garantia, também teve que recuar.
Depois foi o futuro presidente da Petrobras, o senador Jean Paul Prates, que deixou implícito que haveria interferência estatal no preço dos combustíveis na Petrobras, teve que desmentir. Depois o Rui Costa, que é da Bahia, terra do Odebrecht, disse que tinham que aproveitar o acordo de leniência das empreiteiras para pegar esse dinheiro e fazer obra pública, né? Aí volta a ligação próxima com as empreiteiras. Teve que desmentir também. Depois o próprio o ministro da Justiça, que agora está enrolado, porque está todo mundo cobrando dele. Como é que não sabia o ministro da Justiça? Se tudo que é órgão de informação produz informes sobre acontecimentos que estejam sendo planejados na esplanada dos ministérios no domingo, né? Também está num aperto aí, né? Numa saia justa. E a ministra do Turismo, que a cada dia que passa tem que explicar mais o aparecimento de mais um miliciano lá de Belfort Roxo, que tem ligação com ela. Então, tudo bem, houve os acontecimentos de domingo, está todo mundo só falando nisso. Mas assim que isso passar, vai haver a cobrança de todas essas atrapalhadas aí que aconteceram e que não são justificáveis, seriam justificáveis por alguém que nunca foi presidente da República, né? Mas Lula já foi 2 vezes e o PT já esteve 4 vezes na presidência da República. De Brasília, Alexandre Garcia.